Hoje vamos analisar um caso assustador que vai deixar você chocado. Então assista ao vídeo até o final. Ele se via como um salvador, alguém que poderia oferecer tudo o que ela precisava: dinheiro, segurança, até amor. Ou pelo menos era isso que ele conseguia convencer a si mesmo. Ela achava que o dinheiro era seu principal objetivo na vida. Não há respostas fáceis nesta história, mas há amor, dinheiro e morte. Georgina Simons nasceu e foi criada em Newport, uma cidade galesa animada onde cresceu cercada pelo movimento diário e pelas risadas de seus 3 irmãos. Em uma casa cheia de personalidades barulhentas, ela aprendeu desde cedo a ser assertiva e determinada, qualidades que logo floresceram em uma confiança inabalável. Sua família não tinha muitos recursos, então Georgina cresceu entendendo que, se quisesse algo, teria que trabalhar para conseguir. Ela abandonou a escola aos 16 anos, escolhendo a perspectiva imediata de um emprego em vez da incerteza dos estudos. Seu primeiro trabalho, em um call center, permitiu que ela ganhasse seu próprio dinheiro, embora logo percebesse que estava muito longe da vida que imaginava. Paralelamente ao trabalho, Georgina se matriculou em cursos de cosmetologia, fascinada pelo mundo da beleza e da transformação. Pouco tempo depois, Georgina conheceu Derek, um homem calmo e estável apenas 6 anos mais velho, cuja natureza centrada lhe ofereceu uma visão de segurança. O relacionamento deles evoluiu rapidamente, e com apenas 18 anos, ela deu à luz a filha do casal, Emily. A maternidade chegou como uma rajada de vento, deixando-a eufórica, mas também sobrecarregada pelas responsabilidades e sacrifícios que exigia. Adaptando-se à vida como uma jovem mãe, Georgina se mudou para a casa da mãe de Derek. Embora fosse grata por ter um teto sobre suas cabeças, sentia-se sufocada na casa modesta e envelhecida, com suas paredes constantemente úmidas e pisos rangentes. Seu trabalho no call center rendia o suficiente apenas para sobreviver. Mas a cada manhã, ela acordava com a sensação persistente de que estava destinada a algo maior. Enquanto Derek parecia satisfeito com o mundo pequeno e previsível deles, a insatisfação de Georgina crescia, assim como seus sonhos de uma vida repleta de luxo e emoção. Derek, um homem caseiro que valorizava a estabilidade, tinha pouco interesse pelo luxo ou aventura que atraíam Georgina. Onde ele encontrava paz na rotina, ela se sentia presa, ansiando por liberdade e abundância. Ela expressava sua frustração com frequência, falando sobre o quanto trabalhavam duro apenas para pagar as contas. Sabia que Derek a amava, mas a falta de ambição dele desgastava seu espírito, levando-a a considerar caminhos que nunca tinha imaginado. Seu desejo de escapar da vida comum tornou-se sua motivação. Começou a dedicar energia à sua aparência, quase como se reinventar a si mesma pudesse criar uma ponte para uma nova vida. Georgina logo embarcou em uma transformação completa, moldando-se à imagem das mulheres glamurosas que admirava de longe. Passava horas aperfeiçoando a maquiagem, arrumando o cabelo e refinando o guarda-roupa, escolhendo roupas que acentuassem seus traços de forma a atrair atenção. Pouco tempo depois, ela fez 2 cirurgias de aumento de seios, lipoaspiração e experimentou procedimentos estéticos que aumentaram seu charme. Essas mudanças abriram portas para um mundo que antes parecia distante e inalcançável. Georgina descobriu o burlesco e a dança exótica, fazendo aulas que a ajudaram a abraçar seu corpo com confiança. Logo, ela começou a se apresentar em clubes de dança privados, cada movimento cuidadosamente pensado para cativar a plateia. Ali, ganhava em uma noite o que ganharia em uma semana no call center, e a cada pagamento, sua fome por uma vida de riqueza e liberdade se intensificava. Com sua nova independência financeira, Georgina conseguiu tirar Derek e a filha deles da casa da sogra e levá-los para um apartamento próprio. Pela primeira vez, sentiu uma centelha de autonomia, um gosto da vida que desejava. Mas não era o suficiente. O apartamento, embora fosse uma melhora, parecia apenas mais um degrau no caminho para algo maior. Suas ambições continuavam a crescer, alimentadas pelo luxo que agora parecia perigosamente próximo. Como sua renda nos clubes começou a estagnar, Georgina começou a considerar o próximo passo: trabalhar como acompanhante de alto nível. Racionalizou a decisão como uma forma de garantir um futuro melhor para Emily,
com seu desejo por liberdade financeira superando qualquer hesitação. Em segredo, ela se registrou em um aplicativo sob o pseudônimo de Hannah James, apresentando-se como uma mulher confiante e sedutora com habilidades específicas, oferecendo serviços exclusivos para clientes ricos. Sabia que sua aparência e carisma atrairiam atenção, e estava certa. Seu perfil ganhou popularidade, e sua caixa de entrada se encheu de mensagens de homens intrigados pelo encanto que ela projetava. O aplicativo rapidamente se tornou sua porta de entrada para um mundo completamente diferente, um que prometia o estilo de vida que ela tanto almejava. Derek sabia da decisão de Georgina, mas estava dividido. Embora a amasse profundamente, os riscos e as questões morais envolvendo o trabalho dela pesavam sobre ele. No entanto, seu desejo de mantê-la em sua vida e o medo de perdê-la nesse novo caminho o levaram a aceitar um compromisso relutante. Eles concordaram em ter um relacionamento aberto, com limites rígidos que mantinham as atividades dela ocultas de suas famílias e amigos. Esse arranjo criou um véu de segredo que protegia suas vidas do escrutínio, e Georgina se encaixou perfeitamente em sua vida dupla. Sua nova identidade como Hannah James rapidamente se tornou popular. Ela sabia como moldar sua presença para atrair homens como Peter Morgan. Homens que buscavam fuga, aventura e o prazer de estar com uma mulher que pudesse realizar suas fantasias. Peter Morgan, um homem que passou a maior parte da vida em relativo conforto e controle. Nascido em 1962, em uma vasta fazenda de 300 acres perto de Newport, Peter não era estranho à riqueza ou à influência. Desde jovem, entendeu que seu caminho de vida já havia sido traçado por gerações anteriores. Ele trabalharia na terra, administraria a fazenda da família e levaria uma vida estável e previsível, assim como seus pais antes dele. Uma crise de meia-idade começou a se formar, infiltrando-se em seus pensamentos e levando-o a viver de forma diferente. Já não se contentava com a vida simples e estruturada que antes prezava. Peter sentia um impulso de experimentar a vida de maneiras extravagantes, emocionantes, até imprudentes. O que começou como pequenos prazeres, logo se transformou em algo muito mais intenso. Peter comprou carros de luxo, um Ferrari, um Lamborghini, e adquiriu uma mansão enorme, preenchendo-a com símbolos de excesso, desde um tanque militar restaurado até um helicóptero particular. Mas esses sinais exteriores de riqueza e influência eram apenas pistas das mudanças mais profundas que aconteciam dentro dele, mudanças que alterariam sua vida de maneiras inimagináveis. Foi em uma viagem de negócios a Amsterdã que Peter experimentou pela primeira vez uma vida totalmente separada de suas raízes rurais. Em um clube privado, em meio à música e luzes suaves, ele ultrapassou um limite pessoal, pagando por serviços de uma performer que despertou nele um desejo insaciável por experiências além do casamento e da vida familiar. Esse único ato de infidelidade foi apenas o início de um padrão que logo o consumiria. A partir de então, Peter passou a viver uma vida dupla. Mantinha a aparência de marido e pai dedicado enquanto se entregava, em segredo, a prazeres proibidos, que se tornavam cada vez mais elaborados e frequentes a cada mês que passava. A vida de Peter deu mais uma guinada em 2011, quando um amigo lhe apresentou um aplicativo que conectava clientes a acompanhantes de luxo. Para Peter, aquilo era um convite para um mundo onde fantasias podiam se tornar realidade com um simples deslizar de dedo. Obcecado, ele se jogou nesse mundo digital, rolando perfis e marcando encontros clandestinos pelo país, de Newport a Cardiff. Cada encontro era único, e ele tinha uma regra: nunca ver a mesma mulher 2 vezes. Isso garantia que suas escapadas permanecessem puramente físicas, sem envolvimento emocional, e fáceis de esconder da família. Sua esposa, Helen, permanecia alegremente alheia a tudo, mergulhada em suas próprias responsabilidades e obrigações. Peter era mestre na arte do disfarce. Cada viagem de negócios era apenas mais uma fachada para sua vida dupla. Então chegou o ano de 2012, e com ele, o 50º aniversário de Peter. Um marco que pareceu impulsioná-lo a desejos ainda mais perigosos. Em maio de 2012, Peter Morgan, um empresário rico lidando com o vazio da meia-idade,
se deparou com o perfil de Georgina Simons. Ele ficou instantaneamente cativado por sua imagem, e algo em seus olhos parecia refletir seus próprios desejos não ditos. Ele marcou um encontro, e no primeiro encontro jantaram juntos, trocando conversas casuais que pareciam aproximá-los a cada minuto. Peter ficou fascinado não apenas pela beleza de Georgina, mas por sua inteligência, sua autoconfiança e o ar de mistério que a envolvia. Ela mantinha sua atenção de uma forma que poucas outras haviam conseguido, e ele se viu disposto a pagar qualquer preço por sua companhia. Naquela noite, a interação começou de forma simples. Ele pagou uma quantia modesta por um beijo, mas pela manhã, a transação havia evoluído para algo muito mais significativo. Para Peter, aquilo não era apenas mais um encontro, era o começo de uma obsessão. Georgina, no entanto, encarava tudo puramente como negócio, mais uma oportunidade de se aproximar da vida luxuosa que desejava. Para Peter, aquilo não era apenas mais uma aventura. Parecia uma renovação de sua juventude, uma chance de reacender o espírito que ele temia estar desaparecendo com a idade. O que começou como encontros esporádicos e impessoais rapidamente evoluiu. Os encontros passaram de uma vez por mês para uma vez por semana, e Peter, acostumado a conseguir tudo o que queria, não hesitava com os custos crescentes. Ficou claro que ele não estava apenas pagando por seu tempo. Ele estava pagando para mantê-la por perto, para experimentar a intimidade e o entusiasmo que encontrava tão raramente em sua vida. À medida que passavam mais tempo juntos, os sentimentos de Peter se aprofundavam. Ele começou a sentir que sua atração por ela ia além do físico. Logo, seus encontros extrapolaram os quartos de hotel habituais e chegaram ao mundo exterior. Peter queria compartilhar experiências com ela, fugir das limitações de seus encontros secretos. Jantavam em restaurantes sofisticados, assistiam sessões de cinema tarde da noite e passavam longas noites rindo sobre taças de vinho. Georgina se tornou o centro de suas fantasias, e Peter começou a vê-la como mais do que uma acompanhante. Ela era uma companheira, alguém que preenchia um vazio profundo em sua vida. Os sentimentos de Peter por Georgina floresceram até beirar a obsessão. As fronteiras entre o relacionamento transacional e seu apego emocional começaram a se confundir, especialmente quando ele começou a presenteá-la com mimos para provar seu afeto. Ele lhe comprou roupas de grife, joias luxuosas e sapatos extravagantes. Cada presente uma tentativa de mantê-la mais próxima. Chegou até a presenteá-la com uma Ferrari vermelha, símbolo da vida glamurosa e acelerada que queria que ela vivesse ao seu lado. Em um fim de semana, quando sua família estava fora, ele pagou a ela incríveis $10.000 apenas para que ela passasse o fim de semana em sua casa. Um risco ousado que mostrava o quanto ele estava envolvido. Em sua mente, esses presentes eram atos de devoção, expressões de seu desejo pela companhia dela e de sua ânsia em integrá-la à sua vida. Helen, sua esposa, permanecia alheia ao drama que se desenrolava dentro de sua própria casa. Para Peter, a ausência de Helen durante esses fins de semana era libertadora, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo-lhe mergulhar na fantasia de que Georgina poderia um dia substituir sua esposa completamente. Mas para Georgina, o caso era apenas negócio, e nada além disso. Ela aceitava os presentes com elegância, mas não nutria nenhuma conexão mais profunda com ele. Seu foco permanecia firme na estabilidade financeira que ele proporcionava, um arranjo que ela calculava para beneficiar a si mesma e a filha. Fora isso, não tinha interesse no afeto crescente de Peter nem em suas tentativas de aproximá-la. Para ela, ele era apenas um homem rico disposto a pagar por seu tempo, e ela continuava a atender outros clientes sem nenhum remorso. Até seu namorado, Derek, permanecia presente em sua vida, uma sombra constante que Peter nem via nem reconhecia. Apesar da falta de reciprocidade emocional, o ciúme de Peter crescia sempre que pensava nos outros clientes de Georgina. A ideia de ela estar com mais alguém era intolerável, então ele bolou uma solução: exclusividade. Ele lhe ofereceu um pagamento mensal exorbitante de $133.000, uma quantia tão substancial que Georgina poderia cobrir todas as suas despesas com conforto, permitindo que recusasse outros clientes e se dedicasse somente a ele. Ela aceitou, sabendo que ganharia mais com esse acordo do que tentando administrar múltiplos clientes.
A segurança financeira apelava ao seu lado prático, e ela aceitou a proposta, marcando o início de um arranjo que entrelaçaria suas vidas de maneiras que nenhum dos dois previu. Com a exclusividade veio uma mudança na dinâmica entre eles. Para garantir privacidade e controle, Peter a transferiu para um pequeno bangalô em sua propriedade, ostensivamente pela segurança dela e da filha, embora fosse também uma forma de mantê-la isolada. A casa principal, uma mansão imponente porém antiga, estava fora dos limites, pois Peter insistia que ela era inabitável. Seu namorado, Derek, era terminantemente proibido de pisar na propriedade. Uma regra que Peter impunha para manter seu domínio sobre a vida de Georgina. Em sua mente, ele estava criando um conto de fadas para ela, no qual ela era a princesa e ele, o benfeitor benevolente. Ele transformou o bangalô em um refúgio luxuoso, com tudo o que ela poderia precisar. Mas enquanto Peter via aquilo como um paraíso, para Georgina começou a parecer mais uma gaiola dourada, uma vida controlada e vigiada por um homem que confundia riqueza com posse. Por 3 anos, Peter encheu o mundo dela de confortos extravagantes, levando-a em viagens para Londres, Cidade do Cabo e por toda a Europa. Ele satisfazia cada desejo dela, financiava tratamentos estéticos e gastava fortunas em férias extravagantes feitas para encantá-la. Passavam os dias andando de quadriciclo, caminhando por trilhas ajardinadas e assistindo a filmes em um cinema privado que ele havia mandado construir para o entretenimento dela. Ele até organizava atividades em família para os dois, apesar da ausência de laços familiares reais. Em sua mente, ela já não era mais uma acompanhante, mas uma figura fixa em sua vida, alguém que ele tratava quase como uma segunda esposa. Mas a visão idílica de Peter sobre a vida não conseguia mascarar a tensão que crescia sob a superfície. Georgina, embora desfrutasse dos luxos, sentia-se cada vez mais confinada. Ela seguia o jogo, mantendo seu papel e oferecendo a Peter a ilusão de um relacionamento, mas seus pensamentos permaneciam distantes. Ela nunca permitiu que seus sentimentos se igualassem aos dele, entendendo que seu papel era fornecer uma fantasia, não a realidade. Os grandes gestos de Peter e sua atenção incansável não conseguiram romper as defesas emocionais dela. Para Georgina, esse arranjo era temporário, um meio de alcançar liberdade financeira, mas ela nunca o viu como algo permanente. Enquanto isso, seu namorado, Derek, lutava com a nova distância que havia surgido entre eles. Ele notava o crescente distanciamento dela, a forma como suas prioridades haviam mudado. Quanto mais tempo ela passava com Peter, menos tempo sobrava para Derek, e isso corroía seu senso de valor próprio. Derek, antes satisfeito com a vida que tinham juntos, agora se sentia inadequado, como se fosse apenas um substituto. Ele não podia competir com a riqueza de Peter, nem com o estilo de vida que ela agora desfrutava. Desesperado para diminuir a distância, Derek iniciou uma transformação por conta própria, determinado a reacender a chama que eles um dia compartilharam. Começou a se exercitar, perseguindo obsessivamente um ideal físico que ele achava que a atrairia de volta. Comprou roupas de grife que mal podia pagar, clareou os dentes e adotou uma aparência polida e sofisticada, esperando reconquistar sua atenção. No entanto, seus esforços pareciam inúteis. Ele percebia que o interesse de Georgina por ele havia diminuído, ofuscado pelo fascínio da vida que Peter lhe proporcionava. O relacionamento que ele valorizava agora parecia escapar por entre seus dedos, deixando-o perdido e traído. A dura realidade era que nenhuma quantidade de autossuperação podia se equiparar ao luxo e à segurança que Peter oferecia. Derek era um homem fundamentado no amor e na lealdade, mas essas qualidades pareciam insuficientes diante do materialismo crescente de Georgina. Com o passar dos meses, a tensão entre eles se tornou quase insuportável. Derek passou a questionar a vida que haviam compartilhado, perguntando-se se tudo aquilo não passava de uma ilusão. Para Georgina, a vida antes insignificante que ela levava com ele parecia uma lembrança distante, um capítulo ao qual ela não sentia obrigação de retornar. A propriedade luxuosa, os presentes, o estilo de vida de alto padrão, tudo isso contribuía ainda mais para separá-la do homem que antes era seu porto seguro. E para Derek, a verdade dolorosa ficava mais evidente a cada dia. Ele a havia perdido para um mundo que jamais poderia alcançar.
Um mundo moldado por um homem cuja riqueza e controle lentamente apagaram a conexão que eles um dia compartilharam. No entanto, por trás da ilusão de felicidade e riqueza, as rachaduras no relacionamento de Peter e Georgina se aprofundavam. A existência de conto de fadas deles era precária, construída sobre a necessidade obsessiva de Peter por controle e a indiferença calculada de Georgina. A propriedade isolada, que deveria ser um santuário, havia se tornado um palco de tensões silenciosas e verdades não ditas. Para Peter, cada sorriso que ela oferecia, cada toque que permitia, reforçava sua fantasia. Mas para Georgina, cada interação era um lembrete do custo da sua liberdade e do preço que havia pago para escapar de uma vida apenas para se ver presa em outra. Helen Morgan sempre soube que seu marido, Peter, levava uma vida complexa e às vezes secreta. Mas ao longo dos anos, ela havia aprendido a ignorar os sinais de alerta que surgiam ocasionalmente. Viagens de negócios repentinas, ausências sem explicação e uma distância emocional que se instalava entre eles como uma tempestade silenciosa. Por muito tempo, ela se convenceu de que essas suspeitas faziam parte dos sacrifícios que ambos faziam pelo estilo de vida que desfrutavam. No entanto, tudo mudou numa noite quando Helen encontrou um recibo incriminador escondido entre os pertences de Peter. Um recibo por um buquê extravagante, endereçado a uma mulher que ela nunca tinha ouvido falar. Para Helen, essa era a prova que ela tanto buscava quanto temia. Agora ela sabia que a traição de seu marido não era apenas uma suspeita, era a realidade. A descoberta foi um golpe profundo, mas Helen tomou uma decisão calculada. Ela não confrontou Peter diretamente. Em vez disso, se distanciou, construindo um muro invisível entre eles e focando nos confortos familiares de sua rotina diária. Tornou-se mais fria, reservando sua ternura e energia para os filhos e para as poucas atividades que lhe traziam consolo. Enterrou-se em eventos de caridade, encontros sociais e seus rituais matinais, preenchendo seus dias com uma agenda estruturada e cuidadosamente mantida. Foi uma resignação silenciosa, uma escolha de viver vidas paralelas em vez de destruir sua família. Para quem via de fora, parecia que Helen estava em paz com a situação, mas só ela conhecia o verdadeiro impacto que aquilo causava em seu coração. Enquanto isso, Georgina, dividida entre dois mundos, começou a se referir aos dois parceiros, de forma que traía sua própria indiferença. Passou a chamar Peter de Pete rico e seu namorado de longa data simplesmente de Pete pobre. A distinção era humilhante para Derek, que já lutava contra sentimentos de inadequação. Ele havia se empenhado em melhorar a si mesmo, mas nada do que fazia conseguia rivalizar com o fascínio da riqueza e influência de Peter. Cada vez que Georgina usava esses apelidos de forma leviana, aprofundava o senso de fracasso de Derek, lembrando-o de que, aos olhos dela, ele jamais estaria à altura. Dentro das paredes opulentas da propriedade de Peter, a vida seguia num bolha surreal de riqueza e indulgência, completamente isolada da realidade. Peter financiava todas as necessidades de Georgina, pagando-lhe valores exorbitantes que permitiam a ela manter um estilo de vida luxuoso. Ela não se via mais como uma mãe solteira em dificuldades, mas como alguém que podia bancar os luxos com os quais sempre sonhou, embora viessem com um custo para sua alma. Para manter as coisas interessantes, Georgina começou a convidar outras mulheres para seus encontros. Ela havia se tornado uma mestre em manter Peter entretido, sabendo que sua riqueza dependia da satisfação dele. Era habilidosa em ler seus desejos, escolhendo mulheres que aumentassem a excitação dele, enquanto ela continuava sendo o centro de sua atenção. Numa noite, enquanto sua esposa e filhos estavam fora, Peter convidou Georgina e uma amiga acompanhante para sua casa de família. Passaram a noite no quarto do casal, onde Peter, mergulhado na fantasia, pediu que uma das mulheres vestisse o vestido de Helen, fingindo por um breve e distorcido momento que sua esposa fazia parte do encontro. A ideia de incluir Helen naquela parte secreta de sua vida o excitava, uma indulgência perversa que ele sabia que jamais poderia se concretizar na vida real. O que Peter não sabia era que Georgina estava gravando tudo secretamente. Ela filmou cada momento, desde sua amiga se trocando e colocando o vestido de Helen até os acontecimentos que se seguiram no quarto.
Essas imagens viriam a servir como uma arma, uma perigosa ferramenta de chantagem que Georgina guardava, ciente de suas possíveis consequências. Por ora, era apenas um seguro, uma proteção caso algum dia precisasse se defender. À medida que o caso continuava, a vida de Peter começava a desmoronar. Sua obsessão por Georgina afetava todos os aspectos de sua vida pessoal, e as repercussões se espalhavam rapidamente. Derek, o namorado dela, chegou ao seu limite. Seu amor por Georgina antes lhe dava forças, mas agora, sentindo-se substituído e completamente quebrado, ele tomou a difícil decisão de deixá-la. Essa decisão marcou a primeira grande rachadura no mundo de Georgina. Embora inicialmente indiferente, a ausência de Derek deixou um vazio que ela não sabia como preencher. Ele havia sido seu alicerce, a única parte consistente de sua vida fora do acordo com Peter. Sem ele, seu mundo começou a parecer mais vazio, mesmo em meio a tanto luxo. Não demorou para que Helen descobrisse a verdade por conta própria. Acidentalmente, ela encontrou uma série de mensagens explícitas entre seu marido e Georgina, mensagens que destruíram sua última gota de resistência. Confrontada com uma prova inegável da infidelidade de Peter, Helen finalmente chegou ao seu limite. Dessa vez, ela não permaneceria em silêncio. Confrontou Peter, ouvindo enquanto ele tropeçava em desculpas e pedidos de desculpas sem entusiasmo, mas sua decisão já estava tomada. Helen entrou com o pedido de divórcio, exigindo uma parte substancial dos bens do casal, determinada a deixá-lo com o mínimo possível pela dor que ele havia causado. Para Georgina, a vida tomou um rumo rápido e trágico. Em questão de meses, 2 acontecimentos devastadores abalaram-na profundamente. A primeira tragédia ocorreu em meados de 2015, quando seu pai tirou a própria vida. A notícia a atingiu como uma onda, arrastando-a para profundezas de luto que ela jamais conhecera. Após sua morte, Georgina percebeu o quanto havia se afastado das pessoas que realmente importavam, com os laços familiares rompidos pela vida que escolhera. Antes mesmo de conseguir processar essa perda, uma segunda tragédia a atingiu. Seu ex-namorado, Derek, que vinha lutando contra a depressão após o término do relacionamento, também tirou a própria vida. Foi encontrado sozinho numa área arborizada, deixando para trás apenas o fantasma de uma vida outrora compartilhada com Georgina e a filha deles. A notícia a quebrou por dentro, forçando-a a encarar as consequências de suas decisões da forma mais dolorosa possível. Com essas perdas, Georgina mergulhou em uma escuridão profunda. Antes uma mulher confiante e ambiciosa, tornou-se uma sombra de si mesma, atormentada pelo luto e pelo remorso. O álcool e as drogas tornaram-se seu refúgio, anestesiando a dor implacável que a assombrava. Sua vida entrou em um ciclo sombrio de autodestruição, seu estilo de vida luxuoso agora ofuscado por um desespero persistente que o dinheiro não podia amenizar. Seu relacionamento com Peter também se deteriorou. O charme da riqueza, que antes era suficiente para mantê-la por perto, perdeu seu apelo. Ela começou a se afastar, recusando as tentativas dele de mantê-la próxima. Peter, sentindo a mudança em seu comportamento, tornou-se desesperado para recuperar sua atenção, mas já era tarde demais. A pessoa que Georgina havia sido não existia mais, substituída por alguém que mal conseguia manter-se viva. As paredes do castelo, antes grandiosas e invencíveis, tornaram-se sufocantes, prendendo-a em memórias das quais ela ansiava escapar. Em suas tentativas de salvar o relacionamento, Peter só a afastava ainda mais, e sua riqueza e presentes tornaram-se símbolos vazios de uma vida que ela já não desejava. Para Peter, a partida de Helen e o afastamento emocional de Georgina marcaram a ruína da vida cuidadosamente construída que ele tanto se esforçara para controlar. Ele foi deixado com uma existência vazia, observando tudo o que um dia valorizara escorregar por entre os dedos. Enquanto isso, Georgina, perdida em uma névoa de culpa e arrependimento, sabia que suas escolhas haviam tido um custo inimaginável, deixando-a sozinha com memórias que a assombravam a cada momento acordada. No fundo, Georgina nutria um ressentimento crescente por Peter. Embora raramente admitisse, nem para si mesma, ela o culpava pela morte trágica de Derek.
Via nele o catalisador que havia virado sua vida de cabeça para baixo, aquele que a colocara em um caminho que ela jamais escolhera por completo. Para escapar do controle implacável de Peter, Georgina começou a buscar consolo na companhia de um velho amigo, alguém que conhecia há anos e em quem confiava. Ao contrário de sua relação com Peter, sua conexão com esse homem era de carinho genuíno e respeito mútuo. Com ele, ela se sentia livre das expectativas e pressões que agora definiam sua vida com Peter. Em sua presença, redescobriu partes de si mesma que haviam se perdido entre os luxos e o desgaste do estilo de vida que Peter lhe impusera. Esse novo relacionamento cresceu, oferecendo a Georgina uma forma de recuperar seu senso de identidade. Peter, no entanto, havia se tornado possessivo, incapaz de tolerar a ideia de Georgina buscar companhia em outro lugar. Em sua mente, ele havia investido demais nela, seu tempo, sua riqueza e seu afeto, e sentia-se no direito de ter controle exclusivo sobre sua vida. Via-se não apenas como seu benfeitor, mas como a pessoa que sustentava ela e sua filha. Seu poder financeiro sobre ela, acreditava ele, lhe dava o direito de ditar as regras de sua existência. Fazia questão de deixá-la ciente disso, lembrando constantemente das incontáveis despesas que havia arcado, cada lembrança carregada de ameaças sutis de que poderia retirar seu apoio. Mas Georgina havia chegado a um ponto em que o controle de Peter já não a intimidava. Tornou-se desafiadora, recusando-se a se submeter às suas exigências, e o relacionamento entre eles se transformou em um impasse tenso e volátil. Em eventos sociais, Georgina o insultava abertamente, suas palavras afiadas ecoando pelos salões, deixando Peter humilhado e furioso. Sua personalidade explosiva, que antes o havia atraído, agora se voltava contra ele de formas que ele nunca previra. Para seus amigos, Peter inventava desculpas para o comportamento dela, dizendo que era apenas rebeldia inofensiva. Mas cada confronto público corroía seu orgulho, revelando rachaduras em seu mundo cuidadosamente construído. À medida que sua rebeldia crescia, também cresciam suas tendências autodestrutivas. Georgina passou a recorrer cada vez mais ao álcool e às drogas, tentando anestesiar a dor e a frustração que haviam se infiltrado em sua vida. O vício tornou-se uma muleta, e logo, boatos sobre seu estilo de vida conturbado chegaram aos ouvidos dos serviços de proteção à criança. As autoridades, preocupadas com o bem-estar de sua filha, Emily, iniciaram uma investigação para determinar se Georgina era apta a cuidar da criança. Para Georgina, isso foi um acontecimento aterrorizante, que trouxe a amarga percepção de quão fora de controle sua vida havia se tornado. Ao saber da investigação, sua primeira reação foi culpar Peter, convencida de que fora ele quem alertara os serviços sociais numa tentativa distorcida de controlá-la ainda mais. Apesar da ausência de provas que o ligassem à denúncia, ela tinha certeza de que Peter estava por trás daquilo, e sua mente passou a fixar-se nessa crença. A raiva cresceu até transformar-se em fúria, culminando em uma confrontação explosiva. A briga se tornou rapidamente o centro de um escândalo, com acusações sendo trocadas de ambos os lados. Para Peter, que prosperava com o controle, a crescente raiva e rebeldia de Georgina eram incompreensíveis. Ele nunca esperara que ela se voltasse contra ele de forma tão dramática. Determinado a reafirmar sua autoridade, Peter recorreu a medidas extremas. Começou a espioná-la, incapaz de se livrar da sensação de que estava perdendo-a para outro homem. Aproveitando o acesso que tinha à propriedade, instalou discretamente dispositivos de escuta no bangalô onde Georgina morava. Esses aparelhos eram equipados com cartões SIM, permitindo que ele ligasse para eles a qualquer momento e escutasse secretamente. Diariamente, Peter ligava para esses dispositivos, ouvindo ansiosamente horas de conversas, esperando pegar Georgina em alguma situação comprometedora ou ouvir provas de sua suposta deslealdade. A espionagem logo se transformou em obsessão, e ele chegou a ligar para os dispositivos até 10 vezes por dia, consumido pela insegurança corrosiva que não conseguia conter. Por mais de 2 meses, as gravações registraram pouco além de conversas mundanas, bate-papos com amigos, momentos com a filha e ocasionalmente uma conversa com algum visitante. Mas no dia 10 de janeiro de 2016,
As suspeitas de Peter finalmente se confirmaram. Naquele dia, Georgina recebeu uma amiga próxima e a conversa entre elas acabou se voltando para o próprio Peter. Quando ele ligou para ouvir, ficou chocado ao ouvir Georgina falando abertamente sobre ele, desabafando suas frustrações e revelando o quão infeliz ela estava. Ela confessou à amiga que a vida com Peter havia se tornado insuportável, que ela se sentia presa pelo suporte financeiro dele e assombrada pela constante vigilância. Ela até mencionou a crença de que ele estava por trás da investigação dos serviços sociais, confirmando o pior medo de Peter. Que Georgina o via não como um protetor ou benfeitor, mas como um opressor. Embora a investigação dos serviços sociais tenha terminado sem nenhuma acusação contra ela, Georgina guardou essa informação para si mesma. Ela viu na investigação uma oportunidade para manipular Peter ainda mais, percebendo que a simples ameaça de perder a filha já era suficiente para prender a atenção dele e desbloquear sua generosidade. Ela começou a exagerar seus medos, insinuando que a situação ainda não estava resolvida, explorando o sentimento de culpa e responsabilidade de Peter para extrair mais dinheiro. Para ela, isso era sobrevivência. Para Peter, era uma coleira apertada. Mas os planos de Georgina não pararam por aí. Enquanto Peter escutava, ficou horrorizado ao ouvir a amiga dela descrever um esquema mais elaborado. Georgina disse que pretendia convencer Peter a transferir a posse do bangalô para ela, planejando usá-lo como moeda de troca quando finalmente o deixasse. Isso, no entanto, era apenas parte do plano dela. Ela confidenciou que possuía um vídeo comprometedor de uma noite antiga. A gravação que ela havia feito do encontro íntimo, com sua amiga vestida com as roupas de Helen. Quando Peter ouviu o plano completo de Georgina, um calafrio percorreu seu corpo ao perceber o quão profundamente ela tinha planejado destruir sua vida. Mas em seu desespero, Peter viu apenas uma opção. Ele precisava retomar o controle, custasse o que custasse. Na manhã do dia 11 de janeiro, Peter começou a traçar sua vingança, elaborando meticulosamente um plano para impedir que Georgina executasse o dela. No dia seguinte, suas intenções ficaram claras pelo histórico de buscas na internet, enquanto ele pesquisava as ferramentas que poderia precisar para colocar o plano em prática. Em 12 de janeiro, Peter foi a uma loja de ferragens, enchendo o carrinho com corda, abraçadeiras plásticas, sacos plásticos e luvas de borracha. Cada item foi escolhido com precisão metódica, sua mente focada apenas nos passos que tomaria para recuperar o que sentia ter perdido. Quando voltou à propriedade, não perdeu tempo. Foi direto ao bangalô de Georgina, com o coração acelerado, preparando-se para confrontá-la. Num ato desesperado para salvar o que restava daquele relacionamento tortuoso, Peter fez até uma última e imprudente oferta. Jogou uma pilha de dinheiro aos pés dela, prometendo tudo o que ela sempre quis: casamento, riqueza, até mesmo uma apólice de seguro de vida com ela como beneficiária. Disse que ela herdaria $1 milhão se algo acontecesse com ele. Mas o rosto de Georgina permaneceu impassível, frio e inflexível. A recusa dela o cortou profundamente, mas foi o ódio nos olhos dela que finalmente o fez perder o controle. Ela não o via como amante ou parceiro. Em sua mente, ele não passava de um tolo, um fantoche que ela manipulava para seu próprio benefício. A rejeição dela vinha carregada de desprezo, e a cada palavra, a fúria dele aumentava. Pegando a corda que trouxera, ele a passou ao redor do pescoço dela, inicialmente apenas para intimidá-la, para fazê-la entender a gravidade de suas ações. Mas quando ela riu, provocando-o e ameaçando que ele pagaria caro por cada sofrimento que ela tinha passado, o controle de Peter desapareceu. Num acesso de raiva cega, ele apertou a corda, fechou os olhos e deixou que sua ira e frustração guiassem suas ações. Só percebeu o que havia feito quando Georgina ficou imóvel. Movendo-se de forma mecânica, Peter calçou as luvas de borracha, amarrou os pulsos e tornozelos dela com as abraçadeiras plásticas e envolveu seu corpo em plástico. Sua mente fervilhava com um único objetivo: esconder o corpo. Transportando-a para uma antiga propriedade da família, Peter escondeu o corpo dela em um anexo, convencido de que ninguém o encontraria lá. Porém, em sua pressa, ele deixou passar detalhes cruciais. As câmeras de segurança, que ele mesmo instalara na propriedade, capturaram todos os seus movimentos,
e o celular de Georgina, que ele esquecerá de desligar, continuava a transmitir sua localização. Ao anoitecer, quando Georgina não foi buscar a filha, amigos e familiares começaram a se preocupar. Sua ausência foi rapidamente notada, e ao cair da noite, a polícia iniciou uma busca. A investigação se intensificou rapidamente e Peter logo se tornou o principal suspeito. Inicialmente, ele tentou manter uma fachada calma, dizendo aos policiais que a viu por volta do meio-dia, mas que ela o dispensou logo depois. No entanto, a polícia rastreou o sinal do celular de Georgina até sua propriedade, desmascarando a mentira. Quando os detetives pressionaram mais, Peter tentou mudar a história, alegando que pegou o celular dela apenas para protegê-la de seus próprios hábitos autodestrutivos. Após horas de intenso interrogatório, Peter finalmente desabou, confessando a morte de Georgina. Tentou se pintar como um homem levado ao limite, impulsionado pelo desespero e pela traição. Alegou que havia lhe oferecido tudo para tentar salvar o relacionamento, apenas para ser recebido com crueldade e engano. Mas suas tentativas de justificativa não convenceram ninguém. As provas eram esmagadoras. Sua confissão, as imagens das câmeras de segurança e as ferramentas que comprou apontavam para uma intenção premeditada. O julgamento de Peter Morgan rapidamente se tornou um caso sensacionalista, atraindo grande atenção pública. A mídia investigou cada detalhe sórdido, pintando Peter como um homem consumido pela obsessão, incapaz de deixar um relacionamento que há muito estava morto. Apesar da confissão inicial, ele depois tentou argumentar por clemência, alegando problemas de saúde mental e tumulto emocional, na tentativa de reduzir a acusação para homicídio culposo. Sua defesa sustentou que ele estava sob extrema pressão psicológica, incapaz de pensar claramente diante da suposta traição de Georgina. No entanto, a promotoria rebateu com o planejamento extensivo que ele fez, incluindo as compras na loja de ferragens e suas ações calculadas após o crime. As evidências foram irrefutáveis e o tribunal não se deixou comover. No fim, Peter Morgan foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 25 anos antes de poder solicitar liberdade condicional.